Olá, está no ar o Câmara Rio Entrevista e hoje com uma convidada que é uma camaleoa, uma mulher de vocações múltiplas, chefe de cozinha, especialista na culinária vegana e ativista da causa. Ela também é atriz, palhaça feminista, empresária. Sim, nossa entrevistada é destaque em várias frentes, inclusive nas redes sociais, com quase 1 milhão de seguidores apenas no Instagram. Ela é Thalita Flor. Thalita, muito obrigada por ter você aqui. Obrigada por ter nos recebido. Já a gente conversa. Antes do nosso bate-papo, vamos conhecer um pouquinho da trajetória da Thalita. Atriz, chefe de cozinha, empresária. Thalita Floripe Xavier Torres, ou simplesmente Thalita Flor, é uma carioca de talentos diversos e que ocupa espaço em vários ambientes. É fundadora do movimento afro-vegano e dona do Banana Buffet, que é sucesso em eventos com gastronomia 100% vegetal. Cria da Zona Norte do Rio, ela compartilha com os seguidores Mais um Dia no Barraco, quadro que é fenômeno nas redes sociais com receitas de culinária acessível. E tudo de forma muito divertida e leve. Com muita versatilidade, a artista que dá vida à palhaça Tita, na companhia Mala de Mão, também aborda temas como racismo, cotidiano na favela e feminismo. Com tantas frentes e influência, Thalita Flor mostra e prova com sabor, empoderamento e graça que lugar de mulher é onde ela quiser. Haja fôlego. Thalita, como você prefere ser chamada? Thalita ou Flor? Thalita Flor. Thalita Flor. Mas aqui a gente, só Thalita já tá ótimo. Só Thalita? Então tá. Então antes de começar o bate-papo, na verdade, acidez pronunciada. Me diz uma coisa, com tantos talentos, como você se autodefine? Eu gosto de dizer que eu me considero uma artista plural, né? Eu sou uma trabalhadora da cultura e eu trabalho em 3 frentes culturais, né? Eu trabalho com o circo, com o teatro e com a gastronomia. Então, eu entendo que todas essas minhas contribuições, né, para a cultura, elas fazem parte de quem eu sou, né? Então, eu gosto muito de trabalhar nessas 3 áreas, nesses 3 setores culturais, e eu acho que isso me define muito como pessoa. Você disse uma frase recentemente, eu achei muito interessante. O meu trabalho carrega as minhas mãos. É uma frase forte, né? Eu acho que eu me espelho muito nos meus pais também, né? Então eles sempre foram essa figura para mim, né? Muito batalhadores, né? Trabalhadores desde sempre. Minha mãe sempre foi garçonete, meu pai DJ, também bombeiro. Então eu sempre via eles correndo muito atrás, né? E em meio a esse caos, eles também tinham os sonhos e as ambições deles, né? Então eles tinham uma empresa de som, luz, iluminação. E aí ali eu fui, acho que esse foi o ponto que foi me fazendo pegar um pouco de gosto por eventos, né? Que é um ramo que eu gosto muito, né? Eu acho que essa sensação de deixar as pessoas felizes mesmo, sabe? Essa coisa de ser anfitrião, isso é uma coisa que me deixa muito encantada, assim. Então é um trabalho que eu faço com muito gosto também. Então eu acho que foi nessa época também que eu fui pegando essa vontade de também trabalhar com eventos, e aí por isso eu criei o buffet. Eu acho que foi muito me espelhando nos meus pais, assim. E o veganismo, em que momento você vira essa chave, não só adota, mas passa a ser uma defensora do movimento, Thalita? Eu tinha por volta de 15 anos, mais ou menos. Eu vi um documentário, não era um documentário assim apelativo, né, com imagens fortes, nem nada do tipo que a gente sabe que às vezes tem por aí. Era um documentário, na verdade, mais explicativo, né, com bastante dados, que se chamava A Engrenagem. E aí ali eu fui entendendo literalmente essa engrenagem, né, que faz parte desse sistema que a gente vive. E aí eu decidi que eu queria fazer alguma coisa para tentar não fazer tão parte desse problema sistemático, né, que envolve a exploração de animais. E aí, da noite pro dia, simplesmente eu decidi que eu queria ser vegetariana, e aos poucos eu fui entendendo essa minha nova realidade, fui entendendo como eu me comportava, né, no meio em que eu vivia, as coisas que eu gostava de fazer.
E quando eu dei por mim, muita gente gostava das coisas que eu falava, que eu fazia, então as pessoas sempre acompanharam e gostavam, assim, de ouvir o que eu tinha para dizer. E sempre foi uma pauta minha, né? Basicamente, como ser vegetariana tendo pouco dinheiro, né? Essa ideia de que mesmo com pouco a gente pode fazer alguma coisa. Então isso foi um assunto que sempre interessou as pessoas, então eu sempre tive uma comunidade muito forte me acompanhando. E eu acho que foi por aí que foi começando esse trabalho mais ativista também, né? Eu entendi a importância da minha voz e o quanto eu precisava falar, né? Agora, falando do conceito, né, de alimentação, você acredita que hoje ele está muito mais ligado ao prazer de comer? Por exemplo, meu avô falava que ele comia para viver, não vivia para comer. Você acha que a industrialização, o processo de gourmetização, mexeu, isso mudou esse rumo? Eu acho que um pouco. Eu acho que quando a gente fala sobre comida, a gente também fala muito sobre tempo, né? E tempo hoje em dia é privilégio. Então, quando a gente fala sobre uma alimentação saudável, por exemplo, a gente precisa de tempo para ter uma alimentação saudável, porque em geral as comidas mais rápidas, elas não são saudáveis, né? Então, eu acho que tudo isso é um projeto mesmo que faz com que a gente não consiga se alimentar adequadamente sem que a gente tenha tempo para isso. E a gente tem um termo, né, que a gente fala que define o que é esse projeto, vamos dizer assim, político, né, que é o nutricídio, que seria, né, explicando o termo, o homicídio através da nutrição, né? Então, o que o nutricídio basicamente se constitui? Você consegue criando desertos alimentares, por exemplo, né? Então tem lugares aqui no Brasil que simplesmente não tem opção. Então, por mais que eu queira fazer uma comida do zero, uma comida saudável, às vezes você não tem opções nos mercados próximos, nas mercearias próximas. Então, isso é um projeto de criação de desertos alimentares, né? Então, simplesmente não tem opção de comida saudável perto. E a outra forma também é a quantidade de ultraprocessados que são ofertados para a gente hoje em dia, né? A gente tem algumas leis até que garantem uma certa transparência, né, nos rótulos, mas é um tanto preocupante, né? Às vezes até quando a gente percebe que a mesma marca produz um produto mais saudável e um produto completamente, assim, problemático. E isso se dá muito ao fato de que o que mais importa é o lucro, né? Então é uma marca que pensa, vou vender algo para uma classe que consegue comprar e também vou vender algo para uma classe que não consegue comprar, né? Então ao invés da gente baratear, trazer uma oportunidade de ter produtos de qualidade para todo mundo, na verdade a gente divide essa possibilidade, fazendo com que pessoas consigam comprar algo com mais qualidade e oferta coisas com menos qualidade para outras pessoas. E aí a gente tem um problema muito grande porque isso acaba acarretando numa alimentação de péssima qualidade e a gente acaba sobrecarregando o SUS, né, por conta disso. E aí tem uma frase que é muito emblemática, que é: o açúcar mata mais preto do que a polícia. E aí quando a gente vai ver esse dado, ele é muito real e ele é muito recente, porque ele mostra que a nossa comunidade se alimenta tão mal que a gente acaba se matando mesmo, assim, com uma certa, vamos dizer, uma certa antecedência, né? Que são essas doenças que são muito comuns à comunidade preta, né? Principalmente, que é o diabetes, a pressão alta. Então acaba que a gente não consegue se alimentar direito. Então, se a gente pensa, por exemplo, numa mãe de família, né, que não tem uma rede de apoio e que precisa cozinhar tudo e precisa dar conta, como que a gente consegue falar, discursar sobre alimentação com qualidade, alimentação saudável, se essa pessoa não tem tempo e se as coisas que são ofertadas, que são práticas, não são coisas saudáveis, né? Porque é isso, descongelar um nugget e botar numa air fry, botar no forno é muito fácil. Né? Então é uma coisa que é prática, que é rápida. Então a gente não oferta produtos de qualidade no mercado, né? Então falar sobre alimentação saudável é um tópico bem sensível, assim. E aqui na sua cozinha você quebra esse mito de que a alimentação saudável ela é cara, né? De que forma você
Faz isso com pitada de humor, boas doses de sarcasmo, explica pra gente. Eu gosto muito de fazer esse trabalho, eu acho que foi daí que veio essa minha percepção, né? Como que eu comunico com a minha galera, como que eu comunico com os meus vizinhos, com as pessoas que estão próximas a mim, sobre esse assunto e da importância que esse assunto tem. Então eu uso muito do artifício do humor, né, que é uma das minhas frentes de trabalho, né, por ser palhaça. E eu percebo o quanto o humor ele conecta, né, o quanto que o riso ele é uma linguagem universal. Simplifica, né? Ele simplifica. E o quanto que comida ela só tem uma regra, né, ser boa. Então, fazendo comida boa, mostrando como se faz comida boa e com diversão, eu acho que eu consigo conectar para as pessoas um pouco que dá para ser mais fácil, né? Que não precisa ter tanta resistência também a experimentar, né? Os vídeos que eu apresento, por exemplo, eu gosto muito de dizer, eles não são uma receita, né? Eu não tenho a obrigatoriedade ali de falar, bota X disso, X daquilo. Não, a ideia é mostrar uma possibilidade. Então, se eu estou cozinhando uma cenoura que eu fiz de um jeito específico, não é para você copiar aquela receita, mas é para te inspirar em alguma coisa. Inspirar, vou fazer uma cenoura hoje, ou o tipo de técnica que eu usei você aplica às vezes em uma outra coisa, ou simplesmente ver o meu vídeo te dá vontade de cozinhar, seja o que for, né? Então, eu recebo muitos comentários, por exemplo, das pessoas falando, eu não sou vegana, mas você me ajuda a comer muito mais legumes, porque eu acho que essa é a ideia também, né? Que a gente bota o legume ali numa água fervente com sal e come puro. E aí, óbvio que não vai dar gosto, né? Não vai dar vontade de comer. Então, eu acho que é essa a ideia também pra gente trazer outras possibilidades de liberdade na cozinha, né? Peguei o meu modesto balde de azeite de dendê e fui colocando generosas colheradas na panela em que eu ia fazer o meu preparo. Primeiro eu refoguei a abobrinha até ficar bem douradinha, temperei com sal, pimenta do reino preta e reservei. Em seguida dourei o alho, a cebola roxa e coloquei o meu arroz arbóreo para refogar. Coloquei cachaça, porque eu não tenho vinho branco em casa, e agora nem cachaça eu tenho, né? Nem cachaça eu tenho, vou precisar comprar mais, senão eu apanho de vocês. E para além disso tudo, você ensina a salvar os alimentos. Um dia desse você salvou um chuchu, que nem eu acreditei. Tava bem eu tinha um chuchu. né? Mas já a gente continua essa conversa. A gente vai para o intervalo rápido, não saia daí. Voltamos com o Câmara Rio Entrevista e o bate-papo com Thalita Flor, que é atriz, palhaça, chefe de cozinha, feminista. Thalita, e o Banana Buffet? Vamos abrir esse bloco falando do Banana Buffet, que é um sucesso. Como você organiza o cardápio? Como é que você tirou do papel essa ideia de criar um serviço que é exclusivamente vegano, 100% vegetal? Na verdade, ele surgiu com eu querendo fazer uma festa de aniversário. E eu percebi que ali procurando não tinha esse serviço, né? A gente tem muitas pessoas que fazem encomendas, né? Fazem bolos, fazem doces, fazem salgadinhos, mas não tinha um buffet que reunisse todos esses serviços e prestasse essa possibilidade, né, para uma pessoa. E aí, para fazer uma festa de aniversário, eu simplesmente criei o Banana Buffet, isso tem mais de 12 anos. E desde então peguei e segui, assim, na verdade meu aniversário foi um teste e eu falei, acho que eu gostei disso e quero fazer isso. E eu basicamente sinto que eu tenho essa missão de fazer comida boa, 100% vegetal e trazer essa oportunidade das pessoas experimentarem uma culinária vegetariana e que saia sem traumas, né? Porque eu acho que esse é um discurso muito comum, infelizmente, das pessoas dizerem que comeram muito mal, né, a comida vegetariana. Por conta disso, elas acabam criando estereótipos, né, de que a comida vegetariana é ruim, de que a comida vegetariana é sem graça. E, infelizmente, eu sinto que o nosso trabalho acaba ficando um pouco mais difícil, né, porque a gente precisa fazer uma comida boa e que seja atrativa o suficiente para aquela pessoa experimentar, porque às vezes o preconceito já começa em não querendo experimentar, né. Então, já tem uns bons anos, né, que eu tô no Banana Buffet, a minha mãe, inclusive, é minha sócia junto comigo. E eu gosto de dizer que é isso, né? A gente não faz um evento para um vegetariano, né? A gente faz evento para pessoas que não são vegetarianas, né? Porque vegetariano geralmente é só o contratante e às vezes nem o contratante. Então, eu sinto que eu tenho essa responsabilidade muito grande, né? De fazer algo com excelência, porque de certa maneira, eu tô ali num teste, né? Então, se eu vacilar em qualquer coisinha, pode não ter um resultado muito bom. Então, eu sempre preciso estar muito atenta a isso.
Agora, nós mostramos na reportagem que o Mais Um Dia no Barraco é um sucesso, né? Com sarcasmo, com humor, com muito colorido. Em que momento você falou, vou compartilhar com os seguidores a minha cozinha de comida acessível? Já tinha um tempo, né, que eu queria fazer um conteúdo audiovisual. Mas eu tive muita resistência porque eu sou aquela blogueira raiz, né? Na verdade, eu comecei a criar conteúdo em 2006, por aí, com a minha prima, que a gente tinha um blog, então eu realmente era blogueira. Então eu tinha uma resistência muito grande porque para mim ainda eram textos, né? Postar fotos e fazer legendas grandes. Eu tinha uma resistência a fazer algo visual, né? Algo com vídeos. Só que as redes sociais mudaram, né? E principalmente depois da pandemia, trouxe uma necessidade muito grande, né? De se apresentar vídeos. E o próprio Instagram ele começou a empurrar as pessoas para fazer esse tipo de criação de conteúdo, exatamente. Então eu comecei a perder seguidores por não me incluir, vamos dizer assim, nesse novo formato. E eu usava a plataforma para poder vender os meus e-books, né? Para poder vender as minhas oficinas. Então eu precisava resgatar esses seguidores para conseguir ali ter o meu público. E aí, batendo muita cabeça, pensando como que eu ia fazer isso, pesquisando muito, eu cheguei nesse formato do vídeo, né, do Mais Um Dia no Barraco, e comecei a fazer. E aí é isso, né, muito a cozinha de casa. Fiz uns ajustes, né, na minha cozinha antiga, né, que eu morava em outra casa, e comecei a fazer, e aos poucos, assim, eu fui colocando acessórios novos, né, fui colocando um detalhe aqui, outro ali, e a coisa foi crescendo, foi tomando uma proporção muito grande, os vídeos viralizaram, fizeram muito sucesso. E aí é um pouco isso, né? E aí quando eu vim para essa casa aqui também, a ideia é trazer essa cozinha aconchego. As pessoas falam muito que a minha cozinha tem cara de cozinha de vó, e para mim isso é o melhor elogio possível. Em cada detalhe, isso é verdade. Então essa é a ideia mesmo, é dizer que é a nossa cozinha, né? A minha, a sua, a do outro, é uma cozinha que é comum, assim, a todo mundo, né? Cortei meu palmito em rodelas, no caso de conserva, e depois eu piquei um pouquinho de tomilho fresco bem picadinho que eu vou esquecer de colocar na receita. Coloquei o grão de bico que eu deixei de molho para cozinhar na panela de pressão com sal e umas folhas de louro e olha! Pra minha surpresa, a panela fechou sem estresse. Confesso que eu não tava esperando. Eu me surpreendi, tá? Muito com tal proeza. Infelizmente, não poderei estar entregando entretenimento a vocês hoje. Agora, entrando na Thalita feminista, por mais contraditório, né, que pareça, até porque tem uma frase carregada de machismo, que é resultado é uma marca do patriarcado, de que lugar de mulher na cozinha. E mesmo hoje, a mulher com tantas lutas que ela precisa, né, enfrentar, a mulher preta, ela ainda precisa brigar quando o assunto é chefe de cozinha por esse espaço? Ah, com certeza, né? Sem sombra de dúvida. Eu me espelho muito em Benê Ricardo, né? Que foi a primeira mulher cozinheira, né, do nosso país, e por acaso ela era negra, né? Ou não por acaso ela era negra. E eu acho que a história de vida da Benê me inspira muito, até mesmo nos meus comportamentos profissionais, assim. A cozinha brasileira é basicamente formada, né, por pratos e tradições que foram inseridos por povos indígenas e povos escravizados, né? Então, muitas das influências que a gente tem, até mesmo dos colonizadores, elas têm ali mãos, né, tanto dos povos indígenas quanto dos negros, né, que foram trazidos da África. Então, ela é inicialmente um lugar de obrigação e depois ela passa a ser um lugar de resistência. E hoje ela é vista muito como esse lugar profissional que a gente tem que batalhar pela nossa existência ali, porque acaba que virou um lugar conceitualmente de homens e franceses, né? Essa cúpula, né, da alta sociedade ali da gastronomia, né, da alta gastronomia principalmente. Então, quando houve essa profissionalização, né, da gastronomia, começou-se a não ser mais o lugar das mulheres, né? Porque é isso, para você ser bom e profissional, não tem como uma mulher fazer bem, né? Então, tem essa inversão de valores, né? Então, ao mesmo tempo que é o lugar da mulher, não é, quando é sobre uma culinária profissional. Então, eu acho que nós que somos principalmente, né,
mulheres negras que trabalhamos com cozinha, a gente precisa o tempo todo se provar, né? A gente precisa o tempo todo trabalhar, eu acho que, eu não sei nem se é 10 vezes mais, eu acho que é 50 vezes mais, assim, do que outros profissionais para conseguir, por muitas vezes, ser levado a sério, sabe? Então é um trabalho bem complexo e bem difícil. Mas é uma coisa que eu acho que a mulherada tem feito com muita garra, assim. Tem pessoas maravilhosas no ramo que eu admiro muito e que também é isso, né? Um caminha para o outro caminhar depois. Então eu acho que todo mundo acaba fazendo parte dessa trilha, né? E para fechar agora as ping-pong? Ping-pong não, acidez pronunciada. Vamos? Como é que é isso? Vamos lá. Um prato preferido? Ai, meu Deus. Arroz, feijão e tomate, eu amo. E o que não pode faltar aqui na sua cozinha? Ai, cachaça. Você coloca cachaça e Quase limão tudo. também. Limão também. Tá, e que dica ou conselho você daria para quem pretende adotar o veganismo? Eu acho que é não se desesperar, não se cobrar demais de que não está fazendo o suficiente ou de que, ai meu Deus, eu ainda estou consumindo uma coisa que eu não queria consumir. Eu acho que vai aos poucos, vai fazendo o que você pode. E eu acho que o mais importante é pensar em que semente eu estou deixando aqui para o futuro, né? O meu comportamento está gerando coisas boas? Eu acho que esse é o pensamento principal, né? Então, vai fazendo aos pouquinhos, vai entendendo que você inspira outras pessoas e que as coisas podem andar devagar também. E para fechar de verdade, qual pergunta você, Thalita Flor, enviaria para um episódio de acidez pronunciada? Ai, meu Deus, deixa eu ver. Olha, tem mandado umas coisas que às vezes eu nem acredito que eu tô recebendo. Mas eu acho que eu perguntaria... Eu acho que eu pediria para fazer uma lasanha ali ao vivo na minha frente. Olha a dica para vocês aí, Thalita. Arranjando ideia, né? Muito obrigada pelo bate-papo, eu adorei. Obrigada. Obrigada por ter nos recebido aqui na sua cozinha, aqui no seu cantinho. Obrigada, viu? É isso. O Câmara Rio Entrevista chegou ao fim. Agradeço demais a sua companhia e não esqueça, você pode ver esta e outras entrevistas no canal da Rio TV Câmara no YouTube. E tem a nossa programação também ao vivo na TV aberta no canal 10.3. Mais uma vez, obrigada. Tchau, tchau.